teológica, porque os apóstolos se casavam, né? Pedro era casado, né? A gente vê no evangelho que Jesus cura a sogra de Pedro. Não fala da mulher de Pedro, talvez porque já fosse viúvo, mas curou a sogra. A sogra teve que morar com ele, né? Nem tudo é perfeito, né? E diz que Pedro ficou muito chateado com Jesus. Curou Jesus, não precisava. Por isso que ele negou Jesus depois. Aí tá explicado aí, né? Foi por causa da sogra. Ele falou, negou Jesus. É porque você me curou minha sogra. Lá atrás. Então, muita gente fala de Paulo, né? Então, pra justificar. Paulo não se casou. E ele falava assim, eu não me casei. E ele não se casou e tal. Mas por que a igreja começa... A igreja, a partir do século VI, ela começa... Isso é bom falar porque as pessoas falam, no caso, para não dividir herança, não sei o que, dividir o dinheiro da igreja. Não tem. Na verdade, o nosso relacionamento com a igreja não é relacionamento societário. Nós não temos sociedade com a igreja. Então não é assim, aquilo tudo lá do padre. Não né? é do padre. Não é. Então, a igreja é uma personalidade jurídica que não tem nada a ver. As coisas da igreja, da igreja. Se você casasse, não teria direito a. Não, porque não sou sócio da igreja. Vou levar esse altar aqui. Então não existe. Não é assim. Então, por que o padre. A igreja começa a intuir e começa a perceber o seguinte: Jesus foi uma época que a igreja começou essa maior espiritualização e tal do sacerdote e tal, porque o sacerdote teria que ser uma pessoa que fosse um outro Cristo, ser outro Cristo. Em determinado momento na igreja começa essa expressão ser muito usada, est alter Christo em latim, né? Seja outro Cristo. Ser outro Cristo significa ser igual a Cristo em tudo, ser igual a Jesus em tudo. Jesus não se casou, Jesus não teve, e Jesus não se casou por quê? Não é porque ele não pudesse se casar, então. Pelo contrário, Jesus era um rabino, um mestre. E para o judeu é muito importante que o rabi seja casado, que o rabino seja casado. Tanto é que nós conhecemos o rabino. O rabino precisa ser casado e ter família. Tanto é que isso foi um problema para Jesus como mestre, né? Como mestre, porque a maioria dos mestres eram casados e Jesus não era. Então Jesus o pessoal achava que ele era menos por causa menos disso. Do que isso, menos por causa. Olha, você imagina, seria muito mais fácil para Jesus ter sido casado para difusão, para ser aceito entre os judeus. Então, e Jesus não se casou. Ora, Jesus não se casou. Então, um padre não se casa para ser como Cristo. E não se casou por quê? Porque você como padre, você não pode exclusivizar o seu amor, né? Você imagina uma coisa, eu teria como padre que, se eu tivesse uma família, filhos e mulher, primeiro cuidado que eu teria que ter era com a minha família. Claro. Isso é o mais natural, né? Eu teria que cuidar deles, né? Então, o padre ele renuncia a isso para que ele possa estar livre para todo mundo. Então, na verdade, o celibato vivido do padre é para que ele possa estar disponível. Por que o padre não se casa? Porque ele tem que estar disponível para as pessoas. Então, por isso, eu vejo, sabe, Vilela, que um padre rompe, que um padre quebra, que um padre peca o seu voto de castidade hoje, quando ele deixa de estar disponível para a pessoa. Por quê? Porque ele deixou de ter uma mulher e filhos para estar disponível para a pessoa. E se eu chegar para o padre e falar, padre, eu poderia conversar com você, ele fala assim, não, agora eu não tenho tempo. Esse padre está ferindo o seu voto de castidade. Entendi. Mesmo sem estar deitando com a mulher. É porque ele está ferindo, porque ele não se casou para estar disponível para as pessoas. Então, é para isso, não é para dizer que o sexo não é bom. Que o sexo é... Não, de maneira alguma. Mas como que é na cabeça de um padre? Não sei agora se você pergunta isso. Pode? Na cabeça de um padre, não sei se você pode falar por todos, mas fala da tua experiência. Sim, para falar. E pensamentos, então, vontade. Primeiro, vontade nunca vai deixar de ter. Eu falei pra você, nunca vai deixar de ter. Pensamento porque nunca vai deixar de ter. Né, cercado, mundo, claro, né? não tem. Você não tá tirado do mundo. Isso. E isso é importante. A gente nunca vai deixar de ter vontade, a gente nunca vai deixar de ter pensamento e não cai e de repente acontece uma coisa, pum! No dia da minha ordenação, eu parei não existe isso. Parei de pensar. Mas há uma outra coisa interessante. Desde quando eu comecei a minha formação, o padre começou, ele sabia que ele teria uma vida que não teria uma vida
sexualidade, né? De genitalidade e tal. Ele sabe disso. Não é uma surpresa pra gente, né? Não é no dia da ordenação que o bispo fala, eu tenho que te contar um segredo aqui, ó. Então, você não pode casar. Não, né? Então, então a gente já sabe. Então, e depois é o seguinte, eu tenho que saber. Se eu posso manter isso e tal, eu vou ficar. Se não pudesse, falar, não tem jeito. Como eu tenho colegas meus que ficaram padre, em determinado momento falou, não, eu acho que não dá, eu acho que eu não consigo, e deixou o sacerdócio, se casaram, tão bem, aquela coisa. Conheço muitos padres que se casaram e tal. Isso não deixa... Aí as pessoas perguntam, pode um dia a igreja mudar? Pode sim, porque isso é uma norma disciplinar. É uma norma dentro da igreja. Pode mudar, então. Pode, uma norma, só uma norma regulamentar. Existe um movimento para isso? Existe. Muitos dos padres, chamados padres casados, padres, eles volta e meia eles entram com um pedido sempre no Vaticano para que reveja, pelo menos para que eles possam celebrar e tal. Mas sim. Existe. A opinião sobre isso? Qualquer... Não teria problema nenhum que o padre fosse casado. Sabe por quê, Vilela? Porque os pastores são casados, vivem, têm as suas famílias e dão conta do recado em tudo que fazem. Então não teria problema nenhum, né? A igreja no Ocidente, né, romana, católica romana, os padres não se casam. Mas a igreja no Oriente... A ortodoxa? Né, a ortodoxa e também, mesmo que não é ortodoxa, mas ligada a Roma também, oriental, a igreja oriental de alguns ritos, os padres se casam. E os ortodoxos, os padres se casam. Só os bispos que não, mas os padres se casam sim. Né? Então, as igrejas ortodoxas, os padres geralmente têm mulher, têm filhos e tal. Então não haveria problema nenhum. Mesmo porque você vê isso na igreja ortodoxa, você vê isso na igreja evangélica. Então, não teria problema. Se me perguntasse para mim, você casaria? Eu não me casaria. Por quê? Porque eu encontrei nesse estilo de vida, uma maneira de estar mais disponível, e não negligenciando a família e tal. Agora, existe uma coisa interessante de falar, porque não é só padres que não se casam por causa, né? Existe monges budistas que não se casam, né, e vivem o celibato. Existem pessoas que escolheram, não por causa de religião também, mas por causa da ciência, não se casam. Um exemplo clássico é Isaac Newton. Newton não se casou porque ele era apaixonado e vivia pela ciência. E você vê outras pessoas que, de repente, né, cientistas devotam a sua vida por uma causa, por um cálculo até, né, e não se casam, porque talvez eles achem que é mais justo que eles estejam dedicados àquilo. Então, é importante falar sobre isso, porque a sexualidade, ela não é o mal, ela não é algo triste e não é pecado e não é feio. Então, mas você perguntou de mim. Olha, eu sei que a vontade que eu terei, a vontade que eu tenho, as coisas, eu posso simplesmente sublimar isso e falar, olha, peraí, eu posso escolher algo, eu fiz uma escolha racional. Isso não vai me deixar menos homem. Não ter sexo não me deixa menos homem. Né? Não me deixa menos homem, né? Porque isso não me faz... não é o que te define. Não é o que me define, não define ninguém, não define ninguém. E depois é o seguinte, como eu disse, não é uma necessidade básica. Eu falo assim, se eu não fizer isso, eu vou morrer. Não. Nem vai subir pra cabeça. Não... Tinha esse papo, né? Tinha também. Muito bem. Tranquilo. E aí, Paquito, tem alguma pergunta aí? Tem. Vamos começar aqui pelas perguntas dos membros. Vamos lá. E eu vou ler algumas aqui que... Primeiro eu vou começar pelas que o pessoal fez e o padre já respondeu. Tá? Só para citar aqui o pessoal. O Jonas perguntou qual que era a sua opinião sobre padres não poderem se casar. E a Carol tinha perguntado sua opinião sobre teoria da evolução. A gente falou mais ou menos. Mas é importante lembrar. Fala da teoria da evolução. Não há problema nenhum. Aliás, é muito importante lembrar isso, que a igreja nunca condenou a teologia. Nunca a teoria. Nunca. Pelo contrário, nunca a igreja fez uma condenação à teoria da evolução. Geralmente a igreja tem documentos que ela apoia, não apoia e tal, mas a igreja nunca, em nenhum momento, condenou a teoria da evolução. Mesmo porque a gente vê que a teoria da evolução pode ser aceita, porque ela não nega
Não nega. A teoria da evolução não nega a presença de Deus na história da evolução. Né? Darwin, quando escreve A Origem das Espécies, ele relata a evolução, mas não relata o começo de tudo isso. E a gente acredita, a partir de uma visão religiosa, que houve um começo, então não há conflito entre teoria da evolução e a igreja, o que a igreja pensa. Não sei se